Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. A palavra de Deus para nós hoje se encontra lá em Apocalipse 3, capítulo 17 e 18, e nos diz assim: Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então ficará rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. A palavra de Deus para nós, ela fala nesta manhã sobre a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia, e a única igreja que não teve nenhum elogio da parte de Deus. Só teve puxão de orelha, digamos assim, o Senhor repreendendo a igreja. Isso porque a igreja de Laodiceia era uma das mais ricas, se não a mais rica das 7 igrejas. Ela vivia numa região de grande comércio, ela comercializava muito uma lampreta de alto valor daquela época, além de colírio especial, também de alto valor, e uma grande concentração de médicos naquela região. Humanamente falando, era extremamente avançado para os seus dias, e a igreja da cidade de Laodiceia também era uma igreja muito rica, muito próspera, materialmente falando. Só que espiritualmente falando, o Senhor vem até ela e diz que ela se gabava de ser rica, de ser próspera, mas na verdade ela era pobre, miserável, nu, porque o seu coração estava nas riquezas, porque ela se achava autossuficiente, ela se achava que não precisava mais de Deus por causa do nível de riqueza que ela havia alcançado. Assim como acontece com muitas igrejas nos nossos dias, igrejas que alcançam um nível de riqueza muito alto, mas esquece que a maior riqueza que uma igreja deve ter é a presença do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. Então o Senhor chama a atenção da igreja. Aconselho que compre de ouro purificado no fogo, ou seja, provado pelo fogo, e só sobra aquilo que realmente importa. O Espírito ainda aconselha a ela comprar roupas brancas, que significa pureza, para esconder a vergonha dos pecados da igreja, para acabar com essa vergonha, algo que a igreja de Laodiceia não se preocupava. E ainda aconselha a aplicar colírio nos olhos que vem do Senhor. Para quê? Para que ela possa enxergar os seus erros, enxergar os seus pecados, e assim se arrepender e voltar para o Senhor antes que seja tarde. E é isso que Deus quer falar conosco neste dia. Comprar o ouro do Senhor que é provado pelo fogo, ou o ouro da pureza, as roupas brancas da santidade, de santificação. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Preste bem atenção no que você está fazendo. Aplicar o colírio do Senhor nos olhos, o colírio que vai limpar os nossos olhos, as nossas vidas, para que nós possamos enxergar aquilo que realmente é importante para nós. Porque quando você pega o início lá, o Senhor fala, por causa de tudo isso, você não é quente e nem fria, é morna. Antes que fosse quente ou fria, mas você é morna. E por ser morna, eu vou vomitar você da minha boca. Então a igreja de Laodiceia, apesar de tudo que ela tinha uma água que não era muito das melhores. Era uma água morna que vinha de umas montanhas, então a água era morna. Então as pessoas não conseguiam bebê-la, ingeri-la direito. Então de nada adiantava ela se gabar, a cidade da Laodiceia se gabar, e a igreja também, das suas riquezas, sendo que o mais importante ela não tinha, que era a presença de Deus. Ela tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Tinha tudo que o mundo quer. Não tinha nada que o mundo precisa. Tinha tudo que o mundo quer. Riquezas, bons médicos para cuidar da saúde, dinheiro, né, para poder comprar o que quiser. Era exportadora, mas não tinha tudo o que precisava, que era a presença do Espírito Santo. Por isso que a igreja era chamada de igreja, assim como as águas da cidade de Laodiceia, a igreja também era chamada de uma igreja morna, que ela oscilava, se ela fosse fria, pelo menos eu saberia que ela era totalmente fria. Então o Senhor entraria com um tratamento específico. Se ela fosse quente, o Senhor saberia que não precisava tratar muito, porque ela era quente na presença do Espírito Santo, mas ela era morna. Ela queria servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ela oscilava entre
Deus e o mundo, isso para Deus é repulsivo. Então o Senhor disse, eu vou vomitar você da minha boca por causa disso, porque você não sabe o que você quer. Isso tem acontecido com muitas igrejas nos dias de hoje. As igrejas, elas não são quentes nem frias. Oxalá se ela fosse quente ou fria, o Senhor saberia o tratamento específico para aplicar sobre as igrejas frias no Espírito Santo. Deus faria um mover do Espírito nessa igreja, usaria pessoas para fazer um mover no Espírito para que essas igrejas pudessem ser restauradas, pudessem ser vivificadas, santificadas. Se ela fosse quente, o Senhor saberia que não precisaria de muita coisa, é só continuar acendendo a chama. Mas muitas igrejas são mornas, elas estão entre Deus e o mundo, não sabem o que realmente querem. E isso para Deus é complicado, porque que tratamento vai aplicar? O Senhor vai vomitar da boca esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa que não sabe o que quer, que não decide se quer servir a Deus ou ao mundo, quer ter as duas coisas na mão, e o Senhor fala que de uma mesma boca, de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Não tem como sair água salgada e água doce da mesma fonte, ou é uma coisa ou é outra. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo, as duas coisas não tem jeito. O seu coração é 100% de Deus, é 100% do mundo. O Senhor deixa bem claro isso, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Ciúme de quê? Ciúme de querer nos dividir. O Senhor não quer nos dividir com ninguém. Se você quer dividir o seu coração com Deus e o mundo, pode ter certeza que você vai ser do mundo. E o Senhor não quer isso para a sua vida, o Senhor não quer isso para nós. Não foi por isso que o Senhor fez tudo o que fez até o momento. A morte de Cristo trouxe salvação para todos, não é para isso. O Senhor quer que nós decidamos quem nós vamos servir, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos recomendou, comprar o ouro dele, que é purificado no fogo, onde todas as impurezas são queimadas e sobra e resta somente aquilo que realmente é importante. Que possamos comprar dele roupas brancas, que significa pureza, santidade. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos santos como Ele é santo. Que possamos usar essas roupas brancas para esconder a vergonha da nossa nudez, a nossa nudez espiritual. Que nós deixamos que transpareça por causa dos nossos pecados, por causa das nossas práticas pecaminosas, por causa da vida que nós levamos, e que nós possamos, por fim, comprar o colírio do Senhor para para limpar os nossos olhos, abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. E que nós não sejamos como uma igreja de Laodiceia. Procuramos ser uma igreja do Senhor, que serve ao Senhor, que busca ao Senhor constantemente. E que não sejamos mornos, mas sejamos quentes, cheios do Espírito Santo. Para que, como ele termina, ao vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu Pai em seu trono. É isso que o Senhor quer para nós. Que nós tenhamos a oportunidade de sentarmos junto com Ele, no trono, ao lado dEle, na eternidade. Que o Senhor nesta manhã possa falar ao seu coração. Que essa palavra possa tocar o seu coração e que você possa perceber onde você errou e aquilo que precisa ser consertado para você voltar a ser quente, fervoroso na presença do Espírito Santo. Deus abençoe.